Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade agora à segunda parte da aula sobre interações intermoleculares. Nesta aula, nós vamos ver interações de Van der Waals, interações de polo-dipolo e interações hidrofóbicas. Um outro tipo de interações que nós podemos observar que ocorre entre o fármaco e alvo são as interações de Van der Waals. São interações muito fracas, que envolvem um nível energético de 0,5 a 1 kcal por mol. São interações que ocorrem entre regiões hidrofóbicas, tá? E essas regiões hidrofóbicas, essas forças hidrofóbicas que ocorrem nessas regiões, elas vão acontecer exatamente em regiões que são não polares, ok? Essas interações de Van der Waals, elas também são chamadas de forças de London. Aqui um exemplo de como ocorrem essas interações de Van der Waals. Aqui eu tenho duas regiões hidrofóbicas. A minha região aqui no meu sítio de ligação, aqui esse cinza mais escuro, é uma região hidrofóbica. E aqui no meu fármaco, eu vou ter exatamente outra região hidrofóbica. Quando esse fármaco ele começa a se aproximar desse meu alvo, o que acontece? Acaba ocorrendo uma transição de elétrons, em que nesse meu fármaco, esse lado vai estar mais deficiente, esse outro lado ele vai estar mais rico em elétrons, vai promover exatamente essa transição lá no meu alvo, essa transição em relação à densidade eletrônica, e vai fazer com que essa minha região que está deficiente de elétrons, ela vai interagir com a região lá do meu alvo, que vai estar com um envolvimento eletrônico maior, e a mesma coisa acontece com o contrário. A minha região que vai estar mais rica em elétrons no meu fármaco, ele vai interagir com a região mais deficiente de elétrons no meu alvo. Observe que ocorre um momento transitório aqui de polo em que vai fazer com que ocorra essa interação entre essas cargas momentaneamente contrárias. As interações de polo são outros tipos de interações que também ocorrem entre o fármaco e o alvo, e elas são muito comuns nos próprios grupamentos presentes no meu fármaco. Então, eu já vou ter a presença desse momento de polo no meu fármaco, e quando ele se aproxima do meu sítio de ligação, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente a aproximação dessa minha região, que já tem esse momento de polo, com a região lá do meu sítio de ligação, que também já tem o seu momento de polo. E isso vai favorecer as interações intermoleculares. Isso vai fazer com que ocorra, por exemplo, uma interação de hidrogênio, ok? Essas interações de polo, elas têm um nível energético de 1 a 7 kcal. As interações íon-dipolo, o que nós vamos observar? Nós temos, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós temos lá no meu sítio de ligação um resíduo de aminoácido carregado negativamente. Então, um vai estar carregado negativamente. E nesse caso aqui, o meu fármaco, ele vai ter um momento de polo, em que essa região que vai estar mais deficiente de elétrons vai interagir com o alvo, que tem um grupo funcional que está carregado negativamente, ok? Nesse outro exemplo aqui, a região de ligação, meu sítio de ligação, o resíduo de aminoácido está carregado positivamente e vai interagir com quem? Com a minha região que tem lá o seu momento de polo, já presente na estrutura desse meu fármaco, em que aqui carregado transitoriamente negativamente, vai interagir com o meu resíduo de aminoácido carregado positivamente. Aqui é um outro exemplo de interação íon-dipolo, em que eu vou ter a presença de um anel aromático. O que nós observamos no anel aromático? Devido à presença das ligações π, o que vai fazer? Com que a região mais interna desse meu anel, ela fique carregada negativamente, e a região mais externa positivamente, ok? Então, esse meu momento de polo, ele vai acontecer. E quando esse meu fármaco, que está carregado positivamente,
ele se aproxima, acaba induzindo esse momento de polo. E acaba ocorrendo exatamente a interação entre o meu fármaco, que está carregado positivamente, com essa região mais interna, que está carregada negativamente. Falamos até então de interações que são atrativas, né? Que vão atrair o meu alvo, que vão atrair o fármaco e o meu alvo. Só que nós também temos as forças repulsivas. E elas são importantes para quê? Para parar as moléculas. As moléculas, elas precisam parar de promover aquele efeito biológico. E o que vai promover isso? Exatamente os grupos funcionais. Os grupos funcionais, eles vão ser determinantes para as forças atrativas, assim como para as forças repulsivas. Um exemplo disso é que grupos funcionais com cargas idênticas, vai ocorrer exatamente essa repulsão. Isso é importante quando eu falo de interação fármaco-alvo. Nós precisamos entender também o papel da água nessas interações intermoleculares. Por quê? Nós não temos o nosso alvo num vácuo e o nosso fármaco num vácuo. Não. Essas moléculas, elas estão em ambientes aquosos, ou seja, nós vamos ter a presença da água tanto interagindo com o meu alvo, tanto interagindo com o meu fármaco. Ok? Então, essas moléculas de água, elas vão estar interagindo com o meu fármaco e com o meu alvo e elas precisam sair para poder ocorrer a interação entre o meu fármaco e o meu alvo. Só que essa saída dessas moléculas de água envolve um nível energético. E essa energia, ela não pode ser maior do que a energia de interação. Porque se a energia de saída dessas moléculas de água, né, a energia de dissolvatação, né, dessa região, se ela for maior do que a energia de interação, não vai acontecer o efeito, não vai ocorrer essa interação. Então, a energia de interação, ela tem que ser sempre maior que a energia necessária para que essas moléculas de água saiam, ok? E é muito comum que essas interações ocorram exatamente em regiões hidrofóbicas. E isso acontece exatamente em grupos polares. É comum observar que moléculas que possuem grupos polares vão interagir com essas moléculas de água e, às vezes, é necessário alterar esses grupos polares para que que não tenha essa interação com a água, porque pode fazer com que não ocorra essa interação do fármaco com o alvo. Ou também pode acontecer o contrário, eu adiciono grupos polares exatamente para essa minha molécula ser solúvel em água, para poder ocorrer essa interação, né? Então, isso vai tudo depender, isso vai tudo ser importante, essas informações elas vão ser importantes para o químico medicinal que vai estar planejando aquele fármaco, tá? Quando nós falamos de interações hidrofóbicas, o que nós observamos? Em regiões hidrofóbicas, a molécula de água ela não vai estar interagindo com o meu sítio de ligação e nem interagindo com a minha molécula. O que vai acontecer? Nas regiões hidrofóbicas, essas moléculas de água elas vão estar interagindo entre si e vai fazer com que essa molécula, esse meu fármaco, quando se aproxima do meu sítio de ligação, essas moléculas de água estavam ordenadas, ligadas, interagindo fortemente, elas vão se desorganizar. E aí sim eu tenho a interação hidrofóbica. São interações de um nível energético de 1 a 4 kcal. Bom, falamos das interações intermoleculares, que elas são importantes para o mecanismo de ação. Como eu falei lá no início, o mecanismo de ação está relacionado com a farmacodinâmica, que nós podemos dizer que é o que a droga faz com o nosso organismo, com o nosso corpo. E a farmacocinética, o que é? A farmacocinética é o que o corpo faz com a droga. A farmacocinética ela vai estar envolvida com várias etapas, com a absorção, com a distribuição, com a biotransformação, né, o metabolismo e com a excreção. Todas essas etapas aqui são o que o organismo faz com a droga, ok? E estão relacionadas com a farmacocinética. E vai ser determinante, por exemplo, para que essas etapas todas ocorram, para eu estudar tudo isso, por exemplo, a via de administração.
né? Se vai ser um fármaco pela via oral, se vai ser um fármaco pela via... se vai ser um fármaco pela via subcutânea. Então, isso tudo vai ser importante no meu estudo das propriedades farmacocinéticas. E a farmacodinâmica está envolvida com o mecanismo de ação. Porque quando aquele meu medicamento chega lá, né, ele foi absorvido, ele foi distribuído, ele chegou no seu local de ação, ele vai promover o seu efeito. Promover o seu efeito através das interações intermoleculares, ele precisa sair. Quando ele sai, ele vai ser excretado. Então, a farmacocinética e a farmacodinâmica acontecem simultaneamente e têm as suas responsabilidades para promover, para que aquele fármaco promova o seu efeito. Bom, vimos então nesta aula interações de Van der Waals, interações de polo-dipolo e interações hidrofóbicas. Com isso, conseguimos ter noção e entender como que ocorrem as interações entre a micro e a macromolécula. Ok? Gostaram? Então não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a nossa próxima aula!